Olá, queridos amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos e que bom poder nos encontrar, nos reunir mais uma vez aqui através desse nosso canal do YouTube para juntos meditar a Palavra de Deus. Hoje, nessa sexta-feira, nesse dia 27 de julho de 2018, estamos vivenciando a 16ª semana do Tempo Comum e a liturgia de hoje nos propõe para a nossa reflexão o Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos de 18 a 23, que vai nos narrar o seguinte: Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós, portanto, ouvi o significado da parábola do semeador. A todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Esse é o grão que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado nas pedras é quem ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega a tribulação ou perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. O que foi semeado no meio dos espinhos é quem ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele fica sem fruto. O que foi semeado em terra boa é quem ouve a palavra e a entende. Este produz fruto, um 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, podemos hoje acolher a palavra de Deus que vem ao nosso encontro e nos ajuda a poder compreender a vontade de Deus para a nossa vida, para a nossa caminhada de fé. Estamos aí atravessando o nosso tempo litúrgico e podemos perceber Jesus que vai preparando os seus discípulos para que possam então ali dar sequência, ou melhor dizendo, para que possam ceder a Ele nessa missão de poder então anunciar a boa nova, de divulgar, difundir o reino de Deus. E hoje nós temos então, como acabamos de ouvir, a explicação de Jesus aos seus discípulos sobre a parábola do semeador. E aí Jesus então vai ajudar os discípulos a compreender o porquê muitas vezes a missão ela não obtém êxito, o fracasso da missão. Porque muitas vezes, e é comum isso nos dias de hoje, quando algo não sai bem, ou algo não dá certo, quando nós então vamos realizar alguma missão, ou até mesmo vamos fazer algo na nossa vida e não dá certo, a primeira tentação nossa é o quê? É de querer então buscar culpados para poder então ali saber o que houve, o porquê do insucesso, o porquê do fracasso. E Jesus hoje no Evangelho nos ajuda então a enxergar por um outro lado. Olha só que interessante. Muitas vezes isso é próprio de quem é missionário, mas logo vai aprendendo também. Vamos muitas vezes falar do amor de Deus, visitar uma pessoa, e muitas vezes a pessoa até acolhe a palavra, mas logo então ali passado aquele momento de dificuldade, que levou a pessoa a buscar a Deus, que levou a pessoa a poder então pedir ali uma oração, uma visita, a pessoa logo então se esquece, ou seja, ela então não dá continuidade, ou seja, aquela palavra, aquela sementinha que foi então semeada, não pode produzir os frutos na vida da pessoa. E é bonito nós percebemos isso, porque muitas vezes, como dizia, queremos nos culpar, achar aonde nós erramos, e muitas vezes não é nós que erramos. Muitas vezes devemos então compreender que cada irmão, cada pessoa, ela tem a sua criação, a sua formação, por exemplo. Alguns vieram do Nordeste, outros do interior, outros de Minas, outros do Sul, Sudeste, Centro-Oeste, enfim, cada um teve a maneira qual foi criada, a educação que os pais lhe deram. E assim, de acordo com a realidade, a vida de cada um, a personalidade de cada um, é que então essa semente vai poder produzir os frutos ou não.
Se é uma pessoa, por exemplo, que foi educada numa família que vivia uma fé, uma religião, fizer a experiência do sagrado, essa pessoa vai estar mais propensa a poder então acolher a palavra de Deus. A semente vai então estar mais propensa a poder produzir os frutos, porque esse solo, que é o coração de cada um de nós, já foi preparado, já pela família. Agora, do contrário, temos pessoas que não tiveram essa experiência do sagrado. Famílias que não foram catequizadas, evangelizadas. E aí como que nós vamos querer que a palavra de Deus possa já num primeiro instante alcançar, né, um solo fecundo? Então muitas vezes é preciso trabalhar esse solo, esse coração, para que no momento oportuno ele possa então ali dar os frutos. E assim, meus queridos amados irmãos, vamos então poder compreender também, respeitando a diversidade, dentro da unidade. Porque é Cristo que nos une, que nos congrega, mas sabemos também que cada um tem o seu jeito de ser, o seu carisma próprio. E nós devemos respeitar, não ficar buscando culpados, aonde erramos, o que deixamos de fazer, mas é saber que nós fazemos a nossa parte e que então aduba, rega, vai providenciar para que a semente possa produzir os frutos é Deus. Quanto a nós, compete apenas sermos, então, de fato, fiéis ao anúncio do Evangelho, a qual o Senhor, então, chama, convida a cada um de nós. A primeira leitura de hoje, extraída, então, do livro do profeta Jeremias, nós temos, então, um apelo à conversão. Deus, que é amor, que é misericórdia, e sabe dos nossos erros, sabe das nossas limitações. E muitas vezes, aquilo que dizia no Evangelho, falta isso para as pessoas compreender que o nosso erro, o nosso pecado, não é maior do que a misericórdia de Deus. Olha só que bonito, primeira leitura. Deus, ele dá uma oportunidade, convida e chama o povo de Israel, um povo que foi então ali preparado, que fizeram a experiência do sagrado, fora libertado lá do Egito, com braço forte, pelo Senhor. E que sempre suscitou profetas para que possam então, pudesse ser sua voz no meio do povo. Mas mesmo assim, o povo, se afastou por outros caminhos. Preferiam então seguir os seus próprios caminhos, o da idolatria, rompendo a aliança a qual então selaram com Deus lá no Monte Sinai. Mas Deus, como dizia, é misericórdia e sempre nos dá uma nova oportunidade para poder então retomarmos o nosso caminho. E é isso que nós ouvimos então nessa primeira leitura de hoje. Convertei-vos, filhos, vós que tendes afastado de mim, diz o Senhor, pois eu sou vosso Senhor. Vou tomar-vos um de cada cidade e 2 de cada família, e vos reconduzirei a Sião. Eu vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentarão. Olha que bonito. O amor de Deus é tão grande por nós que Ele não quer apenas que nós voltemos para Ele, mas Ele vai cuidar de cada um de nós. Tanto que vai preparar pastores para que possam apacentar o seu povo, segundo a sua vontade. Então, meus queridos amados irmãos, é esse amor de Deus que nós somos convidados a semear. E muitas vezes essa palavra, essa proposta vai ser rejeitada porque muitas pessoas ainda não compreenderam que amor é esse que nós estamos falando, porque não tiveram esse amor. Pessoas que não tiveram ali pais, que não puderam ali ter, de fato, esse amor dentro da sua família. E fica algo vago para eles. Somente depois de fazer a experiência desse amor é que eles vão estar aptos a poder acolher essa palavra. Então, quanto a nós, compete apenas sermos fiéis a Deus que nos envia e nos chama para que possamos ser seus discípulos, para que possamos ser protagonistas de uma nova história. E estamos vivenciando na igreja o ano do laicato, esse ano que quer ajudar todos os leigos e leigas a compreender a importância
do papel do leigo na igreja, principalmente aquilo que se refere à evangelização. Todos temos essa responsabilidade, somos discípulos missionários do Senhor através do nosso batismo. E assim então, assumindo e vivendo nosso batismo, poderemos transformar essa realidade que nos cerca. Porque, meus queridos amados irmãos, como o salmista de hoje nos convida a rezar, o Senhor nos guardará, qual pastor a seu rebanho. Então o Senhor é o pastor que nos conduz para águas refrescantes, ele nos conduz e prepara para cada um de nós um grande banquete, como nos narra o Salmo 22. Que nós possamos então nos abrir à ação de Deus, assumindo, vivendo a nossa vocação, a nossa missão, e tendo sempre em mente que o insucesso, o fracasso da missão, muitas vezes não é porque nós falhamos, mas sim é porque o outro, ele então ali ainda precisa ser preparado para poder então ali acolher essa palavra, a qual então nós anunciamos, mas que o amor de Deus possa transbordar em nossa vida, para que assim, vivenciando através do nosso testemunho, eles possam perceber esse amor que transforma e muda a nossa vida, toda a nossa história. Que o Senhor então nos ajude a podermos então sermos fiéis à palavra a qual então Ele confiou a cada um de nós, e que nós possamos então ali ser instrumentos, canais da graça de Deus na vida de cada um dos nossos irmãos e irmãs. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado a você, meu querido amado irmão, que nos acompanha, que reza, que medita e reflete essa palavra através do nosso canal do YouTube. Muito obrigado pela sua companhia, sua presença. E você que ainda não se inscreveu no nosso canal, primeira vez que está por aqui, peço encarecidamente a você que permaneça conosco, fique conosco, se inscreva também no nosso canal, é fácil, é só você clicar aqui embaixo no vermelho e inscrever-se e venha fazer parte dessa nossa família. Ative também o sininho para que seja notificado dos vídeos que a gente vai postando e deixe também o seu like para que cada vez mais possamos crescer através desse nosso canal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, Rainha da Paz, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço fraterno a cada um de vocês. Até o próximo vídeo, se assim nos permitir. Espero por você.